lado do Botafogo também tem vários jogadores nessa briga, inclusive Savarino, que conversou com a Roberta Barroso, Luiz Henrique, Igor Jesus. O Botafogo, líder, com seus jogadores também sendo importantíssimos, é claro, nessa briga da seleção do campeonato. Beta. Verdade, Mari. Tudo bem? Mais uma vez é isso. Botafogo líder da competição e ganhando também, Mari, além desses destaques, reforços caseiros, porque no jogo contra o Vasco, o Júnior Santos, que voltava ali de lesão, tinha jogado contra o Grêmio depois de 3 meses fora, mas aí voltou a se machucar e aí retornou no clássico contra o Vasco, fez gol, mais um nome importante para esse Botafogo, ele também que é o artilheiro da Libertadores. O Jefinho também já está recuperado de lesão, à disposição do técnico Arthur Jorge, mas agora tem essa concorrência ali na frente, no ataque, com esse quadrado mágico. Você falou aí, né, do Savarino, Luiz Henrique, Thiago Almada, Igor Jesus. Então, a disputa bem grande agora nesse ataque do Botafogo, mas esses reforços muito importantes nessa reta final, em que o time luta pelo título da competição. E amanhã encara o Cuiabá no Newton Santos. E como mandante, o Botafogo não perde há mais de 3 meses. E aí, contando também agora jogos dentro e fora de casa, são 10 partidas de invencibilidade. Já o Cuiabá é o vice-lanterna da competição e ainda não venceu nenhum jogo como visitante nesse segundo turno, ou seja, expectativa muito grande, porque o Cuiabá também quer deixar ali a zona de rebaixamento. A gente traz também que ontem, Mari, o Textor foi liberado pelo STJD. Ele tinha sido inicialmente, punido por conta daquelas manipulações de resultados no Campeonato Brasileiro, falando que teria gravações, e aí o STJD requisitou essas gravações, ele não entregou, mas ontem, então, o advogado conseguiu anular aquela multa de R$60 mil. O Textor ainda vai ter uma longa jornada nos tribunais por conta de outras acusações por manipulações de resultados, mas a de ontem ele já se livrou. Faltam 6 jogos agora para o fim do Campeonato Brasileiro, Botafogo em busca do título da competição e para esse jogo amanhã contra o Cuiabá, 36 mil ingressos já foram vendidos. Mari. Ô Beta, e é importante, ontem a gente conversava aqui no Sport Center sobre essa sequência do Botafogo até a decisão da Libertadores. Né, Roberta? A gente conversava ontem aqui no estúdio sobre a decisão, os jogos do Botafogo até a decisão, e que assim, para não deixar para a semana que tem um Palmeiras pelo Brasileirão, que a coisa pode estar ou não mais apertada, e na sequência também um jogo único na Argentina. É conquistar os pontos antes desse período para ir tranquilo para o Monumental, né? É verdade, Mari. E se conquistar os pontos e der tudo certo, se o Palmeiras tropeçar, pode ainda conquistar esse título do Campeonato Brasileiro antes dessa partida da final da Conmebol Libertadores. Então, o torcedor sonhando para, de repente, já chegar nessa grande decisão com esse resultado positivo, de repente já com o título. Mas, como fala o técnico Arthur Jorge, jogo a jogo, não tem nada ganho ainda, e o Botafogo em busca dessa taça também no Campeonato Brasileiro e nessa final da Conmebol Libertadores, que vale a gente trazer, desde a última terça-feira os ingressos já começaram a ser vendidos e tem muita procura já dos botafoguenses querendo vivenciar essa decisão inédita da Libertadores. Mari. Muito legal esses vídeos de bastidores. Desculpa, Fernandinha, eu falei líder, tem uma regra aqui imposta pela Fernanda Botafoguense que não pode secar, dizer que o Botafogo vai ser campeão, que é o líder, era uma palavra proibida aqui, gente. Olha, Fernanda, desculpa. Eu tô com o Botafogo nessa aí, nesse final de ano aí, pra levar os 2 títulos. Não tô secando, não. Tava falando dos bastidores, que mostra ali nas internas a resenha dos caras, a corrente. E aí a gente vê um Marlon Freitas, que não é assim o badalado do Botafogo, mas é um líder ali, o Marlon Freitas, tá, gente? Que chega e puxa ali a resenha. São coisas de personalidade, né? Legal a gente ver que é o Marlon Freitas ali que dá as ordens, né? E vale mencionar que o Marlon Freitas só tá no Botafogo hoje em dia porque o John Textor apostou nele, porque como o Pedrosa trouxe aqui os bastidores em vários momentos, ele quase foi pro Vasco da Gama. E o John Textor bancou a permanência dele, deu uma renovação de contrato, um aumento, confiou no jogador, mesmo o jogador estando em baixa com a torcida. Era um jogador que estava sendo criticado pela torcida alvinegra, mas mesmo assim o John Textor bancou e isso precisa ser ressaltado pelo dono da SAF do Botafogo. Mais um acerto dele, por sinal. Não é à toa que o Botafogo está tendo sucesso dentro de campo. E diferentemente do que a gente viu na temporada passada, o Botafogo chega nessa altura da temporada numa crescente muito boa.
E o Palmeiras está caindo de produção. Tanto é que a gente vê as entrevistas coletivas do Abel Ferreira, assim, ele deixa muito explícito que ele também já está vendo uma certa situação, ele está muito incomodado com a atuação de alguns jogadores, então, na minha opinião, o Botafogo está se encaminhando para ganhar esse título do Campeonato Brasileiro. Acho que o Abel tivesse que apostar, ele apostava no Botafogo campeão. Ele está sentindo que vai dar fogão. É isso. Ô, Pedrosa, eu fiquei olhando a tabela ontem, tentando fazer uma conta, assim, né? O que falta, qual a projeção? Agora que os botafoguenses vão falar que eu tô secando. Sim. Projeção para ser campeão. Aí calculei ali, porque tem um Fortaleza chegando, tem um confronto direto, e fiz assim uma projeção bem simples. Se o Botafogo vencer os próximos 4 jogos, Cuiabá em casa, dá pra vencer, né? Okay. Atlético Mineiro fora, mais complicado, jogo difícil, mas dá pra vencer. Depois Vitória em casa. E aí ele vai pro confronto direto contra o Palmeiras, independente dessas 3 rodadas, os resultados do Palmeiras, vamos supor que o Palmeiras também vença esses jogos e o Fortaleza também, ele vencendo o Palmeiras, esse 4º jogo, 4 vitórias seguidas, é campeão brasileiro. Já viaja para a Argentina como campeão. Se o Palmeiras vacilar como está vacilando e tropeçar, ele pode chegar nesse jogo campeão ou com empate ser campeão. Agora, independente de qualquer resultado dos outros, se o Botafogo vencer os próximos 4 jogos, é campeão brasileiro. Eu vejo dessa maneira também, Flávio. E assim, vai pegar um Cuiabá praticamente rebaixado. Para mim, obrigação dos 3 pontos. É claro que coisas podem acontecer, como o Botafogo enfrentou o Criciúma, foi 1-1 com uma noite maravilhosa do goleiro do Criciúma. Aí no tapetinho isso acontece. Também é diferente. Mas assim, a lógica não é essa. A lógica é o Botafogo vencer todos os jogos que tem pela frente, principalmente contra esses adversários mais frágeis, digamos assim. O Vitória, dos que você citou nos primeiros, é um time que tem crescido, é um time que pode causar dificuldades ao Botafogo. Mas assim, a gente está falando aqui do principal futebol do Brasil. Quando a gente fala sobre confiar no Botafogo, não é só porque o Botafogo tem 6 pontos na frente, não é só a matemática, é o que se vê em campo. O Botafogo é uma equipe que joga da mesma forma dentro de casa, joga fora de casa da mesma forma, é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro, é um time que tem uma característica, que tem um DNA. E além de tudo, como a gente citou aqui, tem elenco. Porque, por exemplo, o Abel Ferreira pode estar sofrendo porque na cabeça dele as peças que chegaram no meio do ano não estejam rendendo. Felipe Anderson, por exemplo, que foi uma contratação muito badalada que chegou no Palmeiras, todo mundo achava que ia comer a bola, tem ido mal. O que também não é nada culpa do Felipe Anderson, é algo que é normal quando você volta do futebol europeu. Já os jogadores do Botafogo, não. O Botafogo contratou jogadores que estão dando respostas instantâneas. E como vocês disseram aqui muito bem, tem um grande dono, tem um grande técnico. É muito difícil, não é pela tabela, é pelo que o Botafogo apresenta em campo que o Botafogo perca esse título. Muito difícil, né? Contra o Atlético Mineiro na final da Libertadores é um jogo só, aí tudo pode acontecer. Ainda assim, considero o Botafogo favorito, o time melhor que o Atlético Mineiro, está jogando mais bola, mas é um jogo. Dificilmente no Brasileiro eu acho que vai escapar nessa situação aqui que se encontra. E é bom a gente ressaltar que essa distância para a final da Libertadores ajudou. Muita gente, o Botafogo vai ter que revezar, poupar, botar time misto. Afinal, é dia 30. É com força máxima daqui para frente, né? É o que eu penso também. Eu acho que isso aí foi uma boa notícia para o Botafogo. Quanto mais longe a final da Libertadores, melhor para o Botafogo. Então, assim... E outra, não é só o Botafogo que mostra pra gente que tem chance, que tá caminhando para conquistar o título. Os adversários também, eu não vejo os adversários tendo força. Mencionei o Palmeiras aqui, mas também não vejo o Fortaleza, por exemplo, que está em terceiro, tendo força para chegar à liderança e passar o Botafogo. Não vejo isso. Não vejo o Botafogo perdendo muitos pontos até o fim do Campeonato Brasileiro, e eu também não vejo os adversários ganhando pontos suficientes para poder chegar ao líder Botafogo. Então, de fato, assim, eu acho, óbvio, o futebol é um acaso, mas se eu tivesse que apostar aqui, seria o Botafogo campeão brasileiro. E só complementando, Flávio, o que você falou, os adversários do Botafogo: Cuiabá em casa, Atlético Mineiro fora, Vitória em casa e o Palmeiras. Aí pega o Palmeiras, Internacional direto, fora, as 2 últimas e o rodadas. São Paulo em casa. Na pior das hipóteses, o Botafogo ainda tem o último jogo dentro do Newton Santos. Assim, eu acho que ele vai para a Argentina campeão brasileiro, hein? No confronto com o Palmeiras, já campeão. É verdade. Já pode. Se você parar para pensar. O Palmeiras pega um Grêmio aí, um jogo complicado, ou ele joga para um empate para ser campeão. Eu tô fazendo uma projeção. Então são 9 pontos para o Botafogo ser campeão. E aí, esses 2 últimas rodadas viram amistoso, que não pode ser mais alcançado. Ainda falando do Botafogo, a gente preparou uma arte com os números incríveis do Arthur Jorge em clássicos no comando do Botafogo. É impressionante, né? Ó, ganhou do Flamengo 2-0, Fluminense 1-0, empate com o Vasco em 1-1. Isso aí é toda a trajetória dele em clássicos, né? Isso. Teve o 4-1, ele vence o Flamengo 2 vezes, né? 4-1, 2-0 no Maracanã, o 4-1,
1-0 no Fluminense, 2 vitórias sobre o Flu. Esses são os confrontos dentro do Campeonato Brasileiro, né, Paquito? Então, nesses 6 clássicos, né? 1, 2, 3, 4, 5... Rapaz, impressionante, não perdeu nenhum e só um empate. Clássico, tudo pode acontecer, não tem favorito. Mais ou menos essa história, hein, Vini? Aqui, 6 jogos, o cara ganhou 5 e empatou 1. E desses 6 aí, eu vou chamar a atenção de 2. O 4 Daniel, parabéns pro Daniel, sempre ajudando a gente aqui com uma arte bacana. Ficou bonita mesmo, parabéns. 4-1 em cima do Flamengo, que foi um baile. Ele deu um baile no Flamengo. E o que a gente viu recentemente em cima do Vasco também foi outro massacre, 3-0, poderia ter sido um placar até mais elástico. E, inclusive o 4-1 também em cima do Flamengo poderia ter sido mais elástico. Esses 2 jogos aí me chamaram muita atenção na ocasião. Detalhe, né? Se eu não tiver errado nas contas matemáticas, ele só levou 2 gols. E ele fez 2, 3, 4, 8, 9, 12. 12-2. 12-2. Na soma geral, impressionante. Saldo de 10 gols rapaz. nos clássicos. Olha, que são jogos clássico, teoricamente muito difíceis. Que são difíceis, sendo em casa ou fora, o cara tá quase 100% de aproveitamento, só sai da curva o empate com o Vasco. Podemos dizer que é o melhor treinador do futebol brasileiro, né? No momento é o melhor, momento, sim. melhor treinador. Se eu tivesse que eleger, seria ele. Vai ser o técnico. Tem o Vojvoda do também no campeonato, Fortaleza, bem que faz um trabalho sensacional. já mais constante, né? Olha, ainda em busca da... É isso aí, torcida alvinegra. Amanhã é dia de guerra, amanhã é dia de ver o Fogão ganhando. Vamos para mais 3 pontos, eu tô muito confiante. O Arthur Jorge vai com quem tem de melhor. O Newton Santos amanhã vai estar lotado e só a vitória interessa. Vamos torcer para que esse cara aí consiga fazer gol, né? Gols, Luiz Henrique, Savarino, aquela galera toda ali da frente, Almada, né? Então assim, eu tô muito confiante. Vamos torcer para que o Botafogo consiga evoluir muito, né? Porque potencial todos nós sabemos que o Botafogo tem, é um time histórico, é um time que está entrando para a história, ainda não ganhou nada, né? Mas ganhando, entrará para a história, né? O segundo time do Botafogo forte foi aquele de 95, conseguiu ganhar o Campeonato Brasileiro, e agora o Botafogo tenta ganhar o Campeonato Brasileiro com esses jogadores aí que são craque de bola, jogam muita bola. Então assim, eu tô muito confiante, e quem vença amanhã é o melhor, tô torcendo para que o Botafogo consiga esse grande resultado. Então é isso, galera. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.